Bom dia, queridos, graça e paz. É meio surpresa para mim, não estava assim muito programado estar aqui hoje de manhã, mas foi uma bênção que deu certo de estar aqui. A minha esposa tem parentes aqui em BH, então a gente está sempre por aqui em BH. Damares, quem não conhece, fique em pé, por favor, amor. Minha esposa. Então nós estamos aqui, terminou a reunião, a gente já vai para o Rio de Janeiro de volta. Tem almoço aqui, né? Fiquei sabendo que os jovens prepararam, então está melhor ainda, né? Queridos, eu gostaria de repartir com vocês nessa manhã alguns assuntos que estão muito assim borbulhando no meu coração de uns anos para cá, e eu creio que é algo muito fundamental e muito simples para a nossa caminhada, mas que de uma importância enorme no nosso progresso espiritual. E nós precisamos nos ater a essa verdade que eu quero falar com os irmãos, que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 37. Eu vou ler alguns versos e, à medida que a gente for compartilhando, talvez a gente venha ler outros versos da palavra. E eu quero compartilhar alguma coisa a respeito da fé. A fé que nós devemos ter, a fé que o Senhor repartiu a cada um de nós, e a chamada do Senhor para nós caminharmos em fé. Como diz a palavra, visto que nós não andamos, pelo que vemos, mas por fé. Hebreus 10, 37, diz assim, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Vamos declarar juntos esses versos. Você pode, talvez a sua tradução é diferente da que eu li, então você pode repetir comigo. Quando nós declaramos a palavra do Senhor, confessamos a palavra do Senhor, aquilo que foi designado a palavra de Deus, vai acontecer. Então, a gente tem tido esse hábito de proclamar, sempre junto com os irmãos, uma porção da palavra do Senhor. Podem repetir comigo a partir do verso 37, então? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Que palavra poderosa, né? Acho que eu vou ficar mais à vontade aqui. Que palavra poderosa para nós, irmãos. E aqui é uma afirmação, e eu creio que o escritor, pelo Espírito Santo, nos deu essa palavra como uma verdade para guardarmos. Que nós, entretanto, somos de quê? Da fé. Entretanto, somos da fé para a conservação da alma. Esse é um tema importante para os últimos dias. O Senhor Jesus, ele fez uma afirmação, porventura o Filho do Homem, quando voltar, ele achará fé na terra? Olha que pergunta importante. Porventura o Filho do Homem achará fé na terra? Ontem estávamos na casa do Cleito e lembramos dessa pergunta, E se o Senhor Jesus fizesse essa pergunta agora para você, o que você responderia para ele? Ele vai achar fé na terra? Sim ou não? Amém. Pelo menos você vai dizer, Senhor, a minha fé só vai encontrar. Eu sou da fé. O Senhor vai me encontrar. Aleluia. Você e eu somos da fé. Esta é a afirmação da palavra de Deus. Há poucos assuntos na palavra de Deus que a própria Bíblia traz uma definição para nós do que é a verdade. E essa verdade da fé é uma delas.
na sequência, né, a palavra do Senhor vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé, aqui traduzida, né, pelo próprio Espírito Santo para nós, está dizendo, né, para nós a definição do que é. E você pode talvez decorar isso, mas isso parece que não entrou ainda na sua mente, na sua experiência. E o escritor de Hebreus, ele está falando sobre fé, e depois aqui ele vai trazer aquele capítulo 11 que todos nós conhecemos, que é chamado Os Heróis da Fé, e vai mostrar como a fé opera através dos testemunhos, dos exemplos daqueles homens do passado e mulheres de Deus do passado. E nós podemos aprender com eles como nós devemos operar em fé, como que nós devemos nos mover em fé. Há muitas lições preciosas nesse capítulo 11. E aqui, então, está dizendo que a fé é essa certeza das coisas que você está esperando. A convicção dos fatos que você nem mesmo vê, mas você tem convicção. Você vê a Deus Pai? Não, mas você tem convicção nele. Você não vê o Espírito Santo, mas você tem convicção nele. Você não está vendo o Senhor Jesus, você tem convicção de que é real, é um fato. É a sua fé. Aquela certeza, convicção interior. O Senhor Jesus, ele vai nos chamar a atenção sobre esse aspecto da fé, que nesse tempo do fim, irmãos, nós precisamos nos ater a essa verdade a respeito da fé. Nós somos da fé, e porque somos da fé, nós precisamos nos mover em fé. Um dos princípios que nós vemos aqui em Hebreus é que a palavra afirmação é: sem fé é impossível agradar a Deus. Você já prestou atenção nisso? Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então você precisa colocar atenção nesse fato. Toda a nossa caminhada, irmãos, do início até a volta de Jesus, deve ser pela fé. E a palavra do Senhor até mesmo diz: se você faz alguma coisa, se não for por fé, qual é a consequência? É pecado. Tudo que você faz tem que ser com a fé. Pela fé. Jesus, falando sobre Pedro, ele diz: olha, eu vou rogar por você para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, na nossa caminhada pode ter a possibilidade da nossa fé desfalecer, irmãos. Por isso nós precisamos ficar conectados nessa realidade que o Senhor vem nos mostrar o que é essa fé. A fé, a própria definição está dizendo, é a convicção de fatos que não se veem. Esse é um primeiro princípio para nós entendermos aqui. O Senhor Jesus, quando ele foi ali ressuscitar Lázaro, e ele então fala uma palavra importante. O Senhor fala: não te disse eu, falando para Marta, se creres, verás a glória de Deus? Nós precisamos, crer para depois ver. Normalmente, nós queremos caminhar ao contrário, nós queremos ver para crer. Mas o princípio da fé é que você crê, e então você verá. Esse é um princípio maravilhoso. O Senhor afirmou algo, então você crê, e porque você crê, então você vê aquilo acontecer e se tornar realidade na sua vida. O contrário não acontece. Você querer ver para crer, isso é incredulidade, não é fé. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus 11, 2. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Todos aqueles santos do Antigo Testamento, eles obtiveram vitórias. E o escritor de Hebreus vai relacionar alguns desses personagens para nós. Mas por que o Espírito Santo fez questão de colocar, como o próprio escritor de Hebreus diz, uma nuvem de testemunhas para nós ali? É porque se eles obtiveram vitória pela sua fé, assim também nós vamos obter vitória pela fé. Da mesma forma que eles obtiveram vitórias, nós também. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo
foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A causa de tudo no universo, né? Tudo veio por causa da palavra de Deus. O Senhor falou e as coisas existiram. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Deus falou e as coisas aconteceram. Foi pelo falar do Senhor. Pela fé nós entendemos que o universo, as eras, o aion, eles foram formados pela palavra de Deus. A fé, o que ela faz na realidade, né, irmãos? Ela traz à existência aquilo que ainda não existe. No livro de Romanos 4,17, falando, né, de Abraão, dando exemplo da fé dele, o que Paulo, né, pelo Espírito Santo, vai falar, ele diz, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. A fé vai chamar à existência coisas que não existem. Como é que você e eu podemos nos mover nessa fé que chama coisas que ainda não existem à existência? Como é que você imagina isso na sua vida, não é? Talvez, por exemplo, você está orando pelos membros da sua família para que eles creiam no Senhor. Ainda não são cristãos, ainda não são filhos de Deus, ainda não existe essa realidade, mas pela fé você traz à existência essa realidade. A sua fé vai ser colocada onde? Na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Por exemplo, a palavra de Deus diz que se você orar de acordo com a vontade de Deus, é certo que você obtenha os pedidos a Ele feitos. 1 João 5,14, estão lembrados? Esta é a palavra de Deus. E quando você ora por algum membro da sua família, ou por quem quer que seja para a salvação, nesse exemplo que eu estou dando, você está orando de acordo com a vontade de Deus? Sim ou não? Está claro na palavra, que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Então você já ora em fé na palavra de Deus, trazendo à existência aquilo que ainda não é. Você já vê com os olhos da fé aquelas pessoas já crentes em Jesus Cristo. E aquilo vai se realizar, porque é a palavra de Deus. Você traz à existência aquilo que ainda não existe. Queridos irmãos, se você e eu estivermos alinhados à palavra de Deus, pela fé, nós podemos trazer à existência aquilo que ainda não é. Se não estivermos alinhados à palavra de Deus, não vai acontecer. Mas aquilo que está alinhado à palavra de Deus, você em fé pode trazer isso à existência. Este é um princípio importante aqui. Assim como o Senhor falou e as coisas aconteceram, Deus também nos convida, irmãos, a proferirmos a nossa fé em palavras. Este é um princípio importante. Eu me lembro lá no início da minha caminhada com o Senhor, eu aprendi esse princípio, comecei a praticar. E não sei o que aconteceu na minha vida, mas eu fiquei uns 20 anos sem praticar. Intencionalmente isso, até que eu voltei a praticar. E nós vemos os resultados, nós vemos Deus fazendo cumprir a sua palavra mediante a fé que nós depositamos na sua palavra. A fé pode fazer, irmãos, decretos, a nossa fé pode falar, alinhado à palavra de Deus, para que as coisas aconteçam. Deus falou, aqui o escritor de Hebreus, pelo Espírito Santo, falando que Deus falou e as coisas vieram à existência. Por que ele está falando isso? Porque é um princípio da fé aqui. Deixa-me dar um exemplo muito simples. O Senhor Jesus, ele passou ali, ele teve fome, né? Ele viu uma figueira com folhas, foi lá, só que ele não achou frutos ali. E aí, ele não achando frutos, ele deu uma palavra, ele falou para aquela figueira, né? Até estranho, né? Jesus falou para a figueira, mas é uma árvore, por que você fala com a árvore, né? Mas Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos, passando de volta lá, ficaram surpresos, porque viram que a figueira secou até a raiz. E eles chegaram para o Senhor e ficaram
Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, se alguém falar a este monte, ergue-te e te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O Senhor Jesus agora estava ensinando para os discípulos como eles poderiam operar em fé. E é um tipo de oração, inclusive, Jesus já tinha ensinado outro tipo de oração para eles, mas aqui Jesus faz um novo ensinamento para eles de uma nova oração com autoridade, que é, na realidade, manifestar em palavras aquilo que eles creem. E o Senhor Jesus está dizendo, se nós falarmos e não duvidar no nosso coração, mas crer que se fará o que diz, qual vai ser o resultado aí, irmãos? O que está dizendo aí? Assim será com ele. Queridos irmãos, olha que privilégio que Deus nos deu. Vocês estão percebendo isso? Se você falar e não duvidar, mas crer no que você disse, assim será com você. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. O que é que nós estamos falando, né? A nossa fé, irmãos, ela é expressa nas nossas palavras. A forma de expressarmos a nossa fé pelas nossas palavras. E o Senhor Jesus, ele então ensinou isso para os seus discípulos. Na realidade, Provérbios vai nos dizer, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Olha a seriedade que vai dizer agora. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você utiliza bem as suas palavras, você come desse fruto das suas palavras. Esta é uma verdade, irmãos, absoluta da palavra de Deus. Nos meus 44 anos de caminhada com o Senhor, eu posso te dizer que eu já vi várias vezes eu comendo o fruto da palavra, e algumas vezes até frutos amargos, porque as minhas palavras não foram sábias, não foram direcionadas, alinhadas à palavra de Deus. Mas pela graça de Deus, muitas vezes eu vi eu tomando o fruto daquilo que é bênção de Deus, porque as minhas palavras estavam alinhadas à palavra de Deus. E a colheita é maravilhosa. Direcione, então, irmãos, a sua fé pelas suas palavras. Você e eu precisamos cooperar com Deus naquilo que Ele quer fazer. Você já reparou na palavra do Senhor que Deus, Ele só realiza as coisas aqui na terra depois que alguém manifesta a sua vontade aqui na terra? Por isso Jesus ensinou, venha o teu reino, seja o quê? Feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Jesus falou para a gente orar assim. Se não fosse assim, Jesus não teria nos ensinado a orar dessa maneira. Você vai encontrar vários exemplos na palavra de Deus. Quando foi que Deus foi libertar o povo dele no cativeiro no Egito? Ele chamou Moisés e disse, vai porque eu ouvi o gemido do povo e resolvi ir libertá-lo. Deus queria já libertar o povo antes? Claro que queria, mas o Senhor esperou até que a vontade dele fosse manifestada na terra. Você vai ver muitos exemplos. Até mesmo a volta de Jesus. Está dizendo lá que o Espírito e a noiva diz o quê? Vem! Ele vai vir quando tiver esse clamor nos nossos corações, irmãos. Ou seja, o Senhor realiza as coisas mediante, irmãos, a manifestação da sua vontade por nós. E nós fazemos isso pela fé, direcionando, a nossa fé pelas nossas palavras. Só
realizará aquelas coisas que estão alinhadas à palavra de Deus. Não adianta você falar coisa, eu vou falar aqui uma coisa, e fala lá alguma coisa, eu creio que vai acontecer. Olha, se isso não estiver alinhado à palavra de Deus, esquece, não vai acontecer. Graças a Deus. Mas se estiver alinhado à palavra de Deus, irmãos, vai acontecer. Se você não duvidar, vai acontecer. Fale ao monte. Essa foi uma lição que Jesus ensinou para os seus discípulos. Como é que você, irmãos, no seu dia a dia, na sua rotina, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho, onde você estiver, você pode usar esta oração de autoridade. Manifestar a sua fé através das suas palavras. Como você faz isso? Às vezes nós mistificamos as coisas, né? Fazemos um mistério assim, mas as coisas do Senhor são muito mais práticas do que nós podemos imaginar. Deus é um Deus muito prático, irmãos. Extremamente prático. Às vezes nós temos aquela aura de achar que as coisas espirituais, né, e a gente fica assim cheio de palavras religiosas, bonitas, mas, irmãos, pratique aquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra, de maneira objetiva, simples e em fé. Como é que você expressa a sua fé no seu dia a dia? Há muitas coisas, por exemplo, que o Senhor já disse para nós fazermos, para nós usarmos a nossa autoridade em fé. E muitas vezes nós vamos pedir a Deus para fazer aquilo que Ele já falou para a gente fazer. Já percebeu isso? É mais ou menos aquela história do povo de Israel quando saiu do Egito. Aí eles chegaram, deram de cara ali com o Mar Vermelho, e atrás deles estavam os inimigos, o exército de Faraó. E o povo começou a clamar ao Senhor. E o que foi que Deus falou com Moisés? Você se lembra? Moisés, por que você clama a mim? Pega o teu bastão, divide o mar e diga ao povo que marche. Por que Deus falou isso com ele? Porque Deus já tinha dado autoridade a Moisés para fazer aquilo. E Moisés tinha que agir em fé. E é maravilhoso, porque Moisés, ele tocou, né? E falou com o povo marchar. Mas é tão bonito, porque Deus falou para Moisés dividir o mar, mas, na verdade, por trás, quem dividiu o mar foi Deus. Porque quando Moisés fez isso, a palavra diz que Deus, então, enviou um vento e começou ele a fazer isso. Na realidade, somos cooperadores de Deus. Pelas nossas palavras, em fé, o Senhor vai agir a nosso favor. Muitas vezes você está pedindo ao Senhor para fazer algo que Deus não vai fazer, irmãos. Por quê? Porque Ele já te deu autoridade para você mesmo fazer. Exemplo, eu sempre gosto de usar alguns exemplos didáticos. Assim. Eu era jovem e, às vezes, me perturbava muito com pensamentos maus. Às vezes eu estava orando, né, me ajoelhava, estava em oração, mas, de repente, vinham pensamentos terríveis na minha mente. E eu ficava, Senhor, eu não quero pensar nisso, Senhor. Acho que todos os jovens, geralmente, novo convertido, passa por isso, né? Mas é mais ou menos como se Deus dissesse para mim, Billy, por que você está pedindo para mim te socorrer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não tenho que pedir a Deus, Deus já me deu autoridade, agora eu tenho que dizer, eu não aceito este pensamento em nome do Senhor Jesus. Amém, acabou. Há coisas que nós estamos pedindo a Deus, mas Deus já falou para a gente fazer. E nós precisamos operar, irmãos, em fé. Você e eu precisamos fazer isso. Tudo aquilo que é maldição que vem sobre as nossas vidas, tudo aquilo que é das trevas, você não fica pedindo mais ao Senhor, porque Deus já te deu autoridade, e você pode falar a esse monte, em nome do Senhor Jesus, e assim será. Enfermidade, seja o que for. Há uns anos atrás eu tinha um problema sério no meu ombro esquerdo,
tipo uma bursite, então, às vezes eu não conseguia levantar assim, eu fiz fisioterapia, melhorei, mas à noite eu estava dormindo e eu fui dormir daquele lado, aquele negócio se incomodou, mas me veio assim a memória, né? Fale ao monte. Algo muito simples, irmãos. Eu sentei na cama, coloquei minha mão e disse, dor, desapareça agora em nome de Jesus. Ombro, fique completamente curado agora em nome de Jesus. Aí, opa, não tem mais nada. E dormi sossegado. No dia seguinte, levantei, fui para a academia, testei, e já se passaram alguns anos. E meu braço está bom. Porque é simples, irmãos. É simples. Você e eu temos autoridade no nome do Senhor para exercitar a nossa fé. Nós precisamos fazer isso. A fé, irmãos, ela requer um ato. Nós precisamos ter um ato, uma obra. A fé sem obras, diz Tiago, é morta. A fé requer atos. Nós precisamos ter atos de fé. Nós precisamos manifestar a nossa fé com obras. Senão a nossa fé, ela é morta. Você se lembra, né, Martinho Lutero, não entendendo isso, ele falou até que Tiago era uma epístola de palha, que não trazia o cerne do evangelho. Martinho Lutero foi muito usado pelo Senhor, né, mas é um irmão que também via em parte como nós vemos em parte. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo lá é muito real. A fé sem obras é morta. E nós precisamos exercitar a nossa fé, irmãos, com atos que manifestam de fato o que a gente está crendo. Quando você olha os milagres que Jesus realizou, se a gente pegar o primeiro milagre que Jesus realizou, como é que foi que Jesus transformou a água em vinho? A mãe de Jesus estava lá e falou, faça tudo o que ele falar para vocês aí, vocês façam. E o que Jesus disse para eles fazerem? Enchei as talhas com água. E o que eles fizeram? Encheram as talhas com água. E o que aconteceu? O milagre. Aquilo é um ato de fé, encher as talhas. Eles creram na palavra de Jesus e colocaram a água lá. Assim também nós, irmãos, a nossa fé precisa desses atos. Naamã, que era aquele comandante da Síria, foi a Israel para ser curado, e o profeta disse com ele, você tem que mergulhar 7 vezes aí no Egito. Ele lutou, mas aí não, mas o que é isso? Eu tenho rios muito melhores, bonitos lá, né? Aí insistiram com ele, ele foi e fez. Quando ele fez aquilo que o profeta disse para ele fazer, o que aconteceu? Ele foi curado. Atos de fé. Eu preciso dar um passo de fé na direção do Senhor. Eu e você precisamos desses atos de fé. São coisas às vezes pequenas, mas são atos de fé. As promessas do Senhor, irmãos, elas vão se cumprir na nossa vida pela fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 6,12 que nós não devemos ser indolentes ou preguiçosos, né? Mas nós devemos imitar a fé daqueles que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Nós herdamos as promessas de Deus pela fé e perseverança, paciência. E a palavra do Senhor nos mostra lá no livro de Hebreus mesmo, capítulo 4, que o povo de Deus, eles saíram do Egito e Deus queria conduzi-los à terra prometida. Mas diz que eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram as promessas de Deus, mas não lhes aproveitou, não teve proveito para eles. Por quê? Lá diz, foi porque eles não misturaram a fé deles àquilo que eles ouviram. Queridos, um outro princípio importante para nós na fé é que a gente misture a nossa fé naquilo que nós ouvimos na palavra. Que você misture a sua fé nas promessas de Deus. Como que as promessas de Deus vão acontecer com você? Se você misturar a sua fé naquelas promessas.
Mas, irmão Billy, o que é misturar a fé, né? Às vezes a gente fica aí divagando. É algo muito simples. Se você ler ali, capítulo 3 e 4 de Hebreus, está dizendo lá que eles, primeiro, foram desobedientes à palavra de Deus. Então, não misturar a fé é você não obedecer o que a palavra de Deus está mandando. Ou, falando de modo positivo, misturar a sua fé, a primeira coisa é obedecer o que a palavra de Deus está falando. Diz lá que eles não puderam entrar no descanso seu por causa da incredulidade no coração deles, ou seja, eles não creram naquilo que Deus havia prometido para eles. Então, se você vai misturar a sua fé, você vai obedecer aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você vai crer naquilo que está dizendo, e porque você vai crer, você vai ter um ato de fé. Qual é o ato de fé? É exatamente fazer o que a palavra de Deus está dizendo. A maioria de nós gosta de prosperar, não é verdade? Você gosta de ser próximo do seu trabalho, na sua casa, né? Pois é, existe uma promessa de Deus que diz assim, Provérbios 11 diz assim, olha, a alma generosa, vai acontecer com ela o quê? Prosperará. Como que você torna essa promessa de Deus real na sua vida? É misturando a sua fé nesta promessa. Primeiro, você então precisa obedecer essa palavra. Você precisa crer nela. E você precisa ter um ato de fé. Resumindo então, se você quer que a prosperidade esteja nos seus negócios, na sua vida, se você quer ver essa palavra de Deus cumprida, você vai fazer o que ela está dizendo. Qual é a condição para você ser próspero? Qual é a condição? Ser generoso. Então você vai ser generoso, comece a ser generoso, em fé, crendo, tenha um ato de fé. Teve a oportunidade de ser generoso? Seja generoso. Com o seu tempo, com o seu tesouro, com os seus talentos. Está até fácil de guardar, 3 T's aí. Ó. Seja generoso. Se você faz isso em fé, você está alinhado à palavra de Deus. E sabe o que acontece? A palavra de Deus se cumpre. Não tem como dar errado. Você e eu precisamos misturar sempre a nossa fé nas promessas de Deus, na palavra do Senhor. Quando fazemos isso, irmãos, nós vamos ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida. Nós vamos ver o progresso espiritual na nossa vida. Nós vamos ver as coisas sobrenaturais de Deus acontecendo na nossa vida. Às vezes nós passamos uma vida assim no automático. Né? É igual o carro que se liga lá no piloto automático e deixa ali. Né? Às vezes a nossa vida está no piloto automático. Não, irmãos. Nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor. Nós precisamos exercer a nossa vontade. Nós precisamos ser muito intencionais nas coisas de Deus. Você precisa pegar as promessas de Deus e ter atos de fé nessas promessas. Precisa misturar a sua fé nas promessas para que elas aconteçam na sua vida. Às vezes você pode estar pensando, puxa, essa é uma promessa de Deus, mas não está se cumprindo na minha vida. Talvez a razão está aí. Veja se está bem, se você está tendo atos de fé, se você está misturando a sua fé na palavra de Deus. Todo cristão, irmãos, diz o livro de Romanos, tem uma medida de fé. Né? Romanos 12, 3 diz que pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então você não precisa achar que você não tem fé, que você tem. Você tem uma medida. Por isso, a palavra do Senhor está dizendo, não pense além do que convém. Você tem a sua medida, não vai ser presunçoso, mas você tem uma medida de fé. E você caminha nessa medida de fé que Deus te deu. Cada um de nós carrega uma medida de fé. Mas o maravilhoso é que essa medida de fé ela pode ser acrescentada. E um dos princípios da fé é que a fé vem pelo
Ouvir a palavra de Cristo. Que palavra é essa, irmãos? Ali está dizendo que é rema. Vem pelo ouvir o rema de Cristo. A palavra viva de Cristo, a palavra falada por Deus diretamente a você. Por isso, eu e você precisamos pegar a Bíblia, né, a palavra escrita, o Logos, e fazer ele habitar ricamente nos nossos corações, para que o Espírito Santo possa pegar aquilo que está em nós, que nós depositamos em nós, e avivar. E quando essa palavra é avivada, então ela produz fé no nosso coração. Você não tem mais dúvida. Produziu fé no seu coração. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir essa palavra viva, o rema de Deus. Então, o que eu e você precisamos fazer se nós queremos crescer em fé? Deposite muita palavra de Deus no seu coração. Memorize, medite, pegue as promessas de Deus. Você, por exemplo, está vivendo uma certa situação, algum problema. Queridos irmãos, não existe nenhuma necessidade que a gente tenha, seja ela qualquer que for. Eu afirmo para você, você vai encontrar uma promessa específica de Deus para suprir essa sua necessidade. Seja qual for a sua necessidade, existe uma promessa de Deus que pode supri-la. O que você precisa é pedir ao Senhor, Senhor, me mostra as promessas, né? E você então pega essa promessa, comece a meditar nela, a orar, declarar, confessar. Nós temos um sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Nós precisamos confessar ao Senhor a palavra dele. E quando você faz isto, aquilo se torna real. Há possibilidade agora daquela palavra que você está lendo, que você está orando, você está meditando, você está declarando, que aquela palavra se torna viva, se torna um rema para você. E quando se torna um rema, certamente vai produzir fé no seu coração. Porque esta é a promessa do Senhor. A fé vem. Então não fique assim desanimado achando, puxa, mas eu não tenho fé. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé, né? Os discípulos oraram assim. Sim, o Senhor vai orar. Se você está orando assim, Senhor, me dá fé, o Senhor não vai te dar fé. Desse jeito. Porque Ele já falou como é que a fé vai vir para você, não é? Vem pelo ouvir a palavra dEle. Então, o que o Senhor vai dizer para você é para ouvir a palavra dEle. E quando você ouvir, você meditar, e essa palavra se torna viva no seu coração, a fé vai brotar no seu coração. Você vai começar a, então, misturar essa fé que você está recebendo na palavra de Deus. E aquilo vai acontecer. Queridos, as coisas de Deus são simples, nós precisamos crer nelas. Às vezes você está na sua casa, você está com um problema de enfermidade na sua casa. Existe alguma promessa de Deus para nos curar, irmãos? Vocês lembram de alguma assim? Sim ou não? Hã? A oração da fé salvará o enfermo, né? Curará o enfermo. Tem muitas promessas. Bendize a minha alma, Senhor, né? que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as enfermidades. Pelas chagas de Jesus nós somos sarados. Provérbios 4:20 está dizendo lá, se nós ouvirmos atentamente a palavra do Senhor, isso vai ser saúde para o nosso corpo. Não é só para a alma, não, é para o corpo mesmo. Tem muitas promessas, mas elas nunca vão acontecer, irmãos, automaticamente. Nós precisamos exercitar a nossa fé nessas promessas. Precisamos ter atos de fé. Você está na sua casa, então, quando alguém está enfermo, o que você vai fazer? Tá bom, você pode procurar remédio, você pode fazer tudo isso, mas você pode, em primeiro lugar, ir procurar o Senhor, né? Orar ao Senhor, buscar o Senhor. Uma das promessas do Senhor é que esses sinais vão seguir aqueles que creem em Jesus. Um dos sinais é o quê? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Como é que você
mistura sua fé nesta palavra. Como é que você mistura sua fé, irmãos? Oi? A ação. Está alguém na sua casa enfermo, você vai orar, você impõe a sua mão. Impor a sua mão é um ato de fé, que você está crendo, que você está obedecendo aquela palavra e você vai fazer e deixa nas mãos do Senhor. E você vai ver acontecer, se você começar a fazer isso. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. A fé, quando nós vemos no livro de Hebreus, a fé, ela tanto experimenta o sobrenatural de Deus, irmãos, como também a fé vai nos dar graça para suportar as aflições. Nós não podemos ter, assim, cristãos estereotipados, né? Falamos de fé, então só falamos do sobrenatural, ou então só falamos para passar as provações. Não, irmãos. O livro de Hebreus está muito claro. Diz que pela fé as muralhas de Jericó caíram, né? Olha, pela fé, diz que fecharam a boca dos leões, pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Eles viram o sobrenatural de Deus por causa da fé. E nós precisamos também ver, irmãos, se a nossa vida está no automático e a gente não vê o sobrenatural no nosso dia a dia, tem alguma coisa errada. Ou minimamente nós não estamos desfrutando daquilo que Deus tem para nós em plenitude. Mas não é só sobrenatural, porque vai dizer, está dizendo, ó, no próprio livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 35, ó, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Percebem? A fé tem esses dois aspectos, de vermos o sobrenatural de Deus, mas também de termos a graça para passarmos por aflições. Quem aqui que nunca derramou lágrimas, né? Quem aqui que nunca sofreu? Quem aqui nunca tem aflições? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a fé no Senhor Jesus, naquilo que Ele está falando, que nos dá graça para irmos em frente. Nós precisamos ter esses dois aspectos. A fé tem que operar nesses dois aspectos, do sobrenatural, mas também na paciência, na perseverança para passar pelas aflições. Os dois aspectos. E você não precisa querer só um e achar que é só um, não. E não faça isso, não seja desequilibrado. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você esteja só de um lado hoje. E eu quero encorajá-lo a ficar firme nos dois aspectos da fé. Talvez você só esteja, eu só passo por problemas, eu tenho sido firme no Senhor, apesar das dificuldades e tal. Mas talvez pense nisso, Deus quer te levar a ver o sobrenatural. Às vezes na sua própria aflição vai vir situações para você ver o sobrenatural e o livramento de Deus. Ou às vezes você está só procurando ver o sobrenatural de Deus e está esquecendo desse aspecto que você precisa perseverar nas aflições. A fé vai operar nesses dois sentidos. Como cristão, se você não vê o sobrenatural de Deus, você está muito aquém daquilo que Deus tem. Mas como cristão, se você também não está suportando as coisas, se você não está tendo a graça de Deus, alguma coisa não está bem. Nós precisamos desses dois aspectos da nossa fé. Quão importante é que a gente viva essa realidade. Fazendo um resumo aqui para nós. A fé requer sempre uma ação, irmãos. Atos de fé. Lembre disso. Atos de fé. A fé, ela vem a você e a mim por ouvir a palavra viva de Deus. Plante muita palavra escrita no seu coração. Medite nessa palavra. Memorize as promessas de Deus. Declare as promessas do Senhor. Abra espaço para que o Espírito Santo avive a palavra dele no seu coração, porque isso traz fé. É a palavra viva, não é você simplesmente memorizar a Bíblia.
mas é aquela palavra que se torna viva para você. Sem fé é impossível agradarmos ao Senhor, então você tem que tomar a decisão, né, diante do Senhor, eu vou viver por fé, não por vista, eu vou viver por fé. Às vezes a gente acha, o fulano está vivendo por fé, a gente aqui, aconteceu que o irmão deixou de trabalhar e foi só pregar o evangelho, a gente acha que viver pela fé é só isso, né, deixar de trabalhar. Esse é um estereótipo, né? Isso é verdade também, mas a fé é muito mais. Onde você estiver trabalhando, onde você estiver em casa, você tem que viver por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando, irmãos, você é chamado a viver por fé, saiba uma coisa, vai ter obstáculos. Vai provar a sua fé. Se você ler a história ali, né, não temos tempo para fazer isso hoje aqui, mas se você ler depois lá, Hebreus 11, a fé daqueles homens e das mulheres, a fé foi testada. Abraão, ele quis caminhar em fé, e quando ele caminhou em fé, ele foi testado. Mas é tão interessante que lá no livro de Romanos vai dizer que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança. Às vezes você está esperando, o normal é esperar o mal, mas você espera contra aquilo, entendeu? Você está enfermo, a situação, os seus sentimentos, né, os sintomas são maus, mas você espera contra aquilo, você espera na palavra de Deus. Abraão esperou contra a esperança. A nossa fé nos dá a capacidade de esperar contra a esperança. Se espera o pior, mas agora nós esperamos contra isso, crendo na palavra do Senhor. Nós precisamos confessar a nossa fé, irmãos, né? Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você toma as promessas de Deus, confessa as promessas de Deus, declara, sabe, medite nelas, ore as promessas de Deus. É tão gostoso você orar as promessas de Deus. Você toma uma promessa de Deus e você começa a orar aquela promessa. Você começa a dar graças ao Senhor por aquela promessa. E, aliás, ações de graça é algo tão bom para animar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Né? Simples exemplo é aquele que Paulo fala para nós, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes o quê? Seja conhecido diante de Deus, os vossos pedidos, né? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Ações de graça nos leva a isto. Quando nós olhamos aqueles exemplos, nós vamos ver então muitas coisas, irmãos. Olhe ali, exemplo de Abraão, de Isaac, de Abel, de Enoque, de Sara, de Raabe, de Sansão. Vai olhando aqueles exemplos. Porque em cada um daqueles ali tem um segredo de como a fé operou na vida deles, e assim pode operar na nossa vida. Tire dali lições para você. A fé pode falar aquilo que está alinhado à palavra de Deus. A fé pode fazer decretos. Muito bonitinha essa filha nova aí, né? Você pode fazer decretos sobre ela, da bênção de Deus. Ela até sorriu, ela gostou. Isaac fez decreto, ele abençoou Jacó pensando que era Esaú, mas como foi pela fé e foi na unção e foi alinhada à palavra de Deus, não tinha como voltar atrás. Aconteceu. A nossa fé pode pronunciar bênçãos sobre gerações que virão. Os pais abençoam os filhos, pronunciam bênção, pronunciam decretos de bênção. Está rindo. E a fé, irmãos, nesses dois aspectos que eu falei, ela tanto vai nos levar a ver o sobrenatural de Deus, como também vai nos dar graça para passar pelas aflições. Quão importante é isso? Eu convido a você, sabe, a colocar o seu coração e a sua atenção nessa verdade de Deus. Quão importante é, nesse tempo do fim, irmãos, a gente viver essa realidade da fé.
Eu te convido a pegar o capítulo 11 ali de Hebreus e dar uma meditada nos exemplos de fé daqueles homens e mulheres de Deus. E você tirar lições de como a fé opera. Sabe, irmãos, há muitos anos atrás, eu não experimentava certas coisas de Deus porque eu não compreendia como é que a fé operava. Não que eu compreenda plenamente hoje, mas eu compreendo alguma coisa. E essa alguma coisa que eu já compreendo pela palavra de Deus tem me feito andar em coisas que antes eu não andava, não experimentava, mas que agora, pela graça de Deus, eu estou vendo experimentar, porque a palavra de Deus é muito real. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então, que a gente possa tomar essa decisão, né? Senhor, eu quero andar por fé, eu quero operar a minha vida, eu quero a fé operando em mim, eu quero descobrir com o Espírito Santo como é que a fé opera e eu quero andar de acordo com a tua vontade. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é a verdade. Pedimos que o Senhor possa nos dar essa graça, Senhor, de andarmos por fé, não por vista, Senhor. E, Senhor, nós queremos misturar a nossa fé na tua palavra, nas tuas promessas. E, Senhor, queremos herdar as promessas do Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor, e dá-nos a paciência e a perseverança, Senhor, diante de Ti. Senhor, nós te louvamos, porque como vemos aqui, Senhor, a fé que o Senhor tem nos dado, a medida de fé, Senhor, com ela nós podemos ver o sobrenatural do Senhor e também podemos receber graça para passar pelas aflições. E, Senhor, eu oro a Ti no nome de Jesus, para que a Tua bênção venha sobre os meus irmãos aqui em Contagem. Que meus irmãos andem em fé, Senhor. E, Senhor, que eles possam ver de maneira maravilhosa o sobrenatural de Deus na vida deles. Nas suas famílias, Senhor. Vendo salvação, Senhor, vendo curas, libertação de todo mal, Senhor. Vendo o Teu sobrenatural, Senhor. Senhor, manifeste o Teu poder entre os meus irmãos. Ó, Senhor, leve os meus irmãos, Senhor, a ter essa realidade, essa experiência, assim como nós temos tantas testemunhas para nós, Senhor, do passado, que viveram, Senhor, em fé, foram vitoriosos pela fé, Senhor. Que assim aconteça com cada um de nós, Senhor. Que cada irmão aqui em Contagem, cada irmã, Senhor, experimente isso de Ti, Senhor. Senhor, oramos para que também o Senhor possa trazer fé ao coração dos irmãos, Senhor, no sentido de passarem pelas aflições. Sabemos que, como Jesus mesmo disse, nesse mundo temos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, que a fé de cada um traga o bom ânimo, Senhor, ao coração. Senhor, talvez problemas que os irmãos estejam vivendo, problemas de saúde, problemas na família, Senhor, problemas financeiros, sejam de que ordem forem, mas, Senhor, que haja a graça do Senhor, ó Deus, e que pela fé os irmãos venham sair vitoriosos, Senhor, de cada situação. Ó, Senhor, oramos a Ti, confiados de que o Teu Espírito Santo pode tornar tudo isso real para nós. E é assim que nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos.